Os deuses da Irlanda são chamados de Tuatha de Danann, ou o povo de Danu. Mas quem era Danu? Embora ela seja geralmente interpretada como uma deusa-mãe, os próprios celtas escreveram textos para não dar qualquer informação sobre quem foi Danu. Até mesmo seu nome é uma reconstrução do título do panteão. Apesar dessa falta de evidência direta, no entanto, os historiadores foram capazes de fazer algum progresso na interpretação de Danu. Eles acreditam que ela era uma deusa da água primordial ou elementar. Ela era provavelmente a mãe de muitos dos deuses da Irlanda. Quando os Tuathas de Danann chegaram à Irlanda, Danu não estava com eles. Ela já havia sumido da história, tendo cumprido seu papel de dar origem a uma nova raça de deuses. Os historiadores não chegaram a essas interpretações cegamente. Olhando para muito além da Irlanda e para um tempo muito antes de os celtas se estabelecerem lá, eles foram capazes de encontrar evidências convincentes para explicar o tipo de deusa que deu nome ao panteão da Irlanda pré-cristã. A maioria dos estudiosos considera Danu uma deusa-mãe na mitologia celta. Os Tuathas de Danann, os principais deuses da antiga Irlanda, receberam o nome dela. Algumas versões posteriores de lendas bem conhecidas nomeiam deuses ou deusas específicos como seus filhos. Brigide, por exemplo, é chamada de filha em um mito. Isso geralmente leva as pessoas a acreditarem que ela está associada ao Dagda, um dos primeiros líderes dos Tuathas de Danann. Ele é o pai de Brigid e de vários outros deuses. No entanto, existem alguns mitos que nomeiam especificamente Danu como uma personagem. Ela nunca foi mencionada pelo nome em lendas ou textos anteriores. Ela é conhecida apenas como mãe e líder dos Tuatha de Danann. Danu não parece ter qualquer paralelo direto em outras culturas celtas. Alguns escritores tentaram vinculá-la à figura literária galesa Dom, mas o gênero de Dom nunca é especificado e o papel preciso do personagem é desconhecido. Além das semelhanças fonéticas como nomes como Dom ou Anã, há pouco que vincule contextualmente a possível deusa-mãe das divindades irlandesas a qualquer outra tradição celta. Apesar da falta de material de base, no entanto, alguns historiadores sugeriram algumas interpretações de quem foi Danu e que papel ela pode ter desempenhado. Sem quaisquer menções claras dela em lendas escritas ou semelhanças óbvias em religiões próximas, como os historiadores poderiam fazer quaisquer suposições sobre que tipo de personagem Danu pode ter sido? Para interpretar Danu como uma personagem, historiadores e linguistas olharam muito além do universo celta. A maioria das religiões pertence a famílias mais amplas. Quanto mais se pesquisa a árvore genealógica de uma religião, mais ampla ela se torna em termos de área e período de tempo. As religiões e línguas gaélicas, das quais a Irlanda era uma, por exemplo, eram em pequeno número. Elas eram parte de uma família celta mais ampla, que cobria muito mais territórios da Europa e surgiu no início da história. Seguindo a árvore genealógica da mitologia irlandesa até onde podemos, alcançamos a ampla família das culturas indo-europeias. As línguas, tradições e religiões dessas culturas datam de centenas de anos. Elas podem ser encontradas em toda a Europa, Oriente Médio e Índia, e influenciaram vizinhos no norte da África e na Ásia. Uma das principais religiões indo-europeias que ainda existe perto de sua forma original é o hinduísmo. Embora suas crenças tenham evoluído com o tempo, os textos védicos em que se baseiam datam de pelo menos 1000 a.C. A linguagem desses textos também foi preservada nas tradições orais por séculos. Ao procurar protótipos nas primeiras religiões e línguas indo-europeias, portanto, os textos védicos oferecem aos historiadores algumas de suas melhores pistas. Surpreendentemente, os Vedas mencionam uma deusa chamada Danu. A partir dos Vedas, sabemos que a indiana Danu foi uma deusa da água primordial. Ela também era mãe de uma raça de seres chamada Danavas, que lutou contra as outras raças de deuses pelo controle do mundo. Enquanto os Danavas foram finalmente destruídos, outros aspectos da história parecem muito semelhantes aos mitos irlandeses. Lá também Danu foi uma deusa anterior, no qual a raça de filhos lutou contra outras linhagens de deuses. Olhar para além da Índia também mostra que Danu,
ou pelo menos seu nome, se espalhou pela Europa também, muito provavelmente pelo fato do substantivo Danu ser uma palavra conectada à água. Embora algumas palavras relacionadas signifiquem úmido ou líquido, Danu foi mais associada com os rios. O Danúbio, por exemplo, recebe seu nome dessa antiga palavra indo-europeia. Os rios Don, Dnieper e Dniester também podem estar relacionados a essa palavra, assim como o rio Danu nepalês. Esses rios colocaram a palavra Danu como um termo para a água nas regiões, que mais tarde abrigaram as primeiras tribos nômades. Algumas delas eventualmente se tornaram celtas, incluindo aquelas que se mudaram para a Irlanda e trouxeram o Tuatha de Danann com elas. Portanto, com essas evidências, podemos pensar que muito provavelmente a Danu irlandesa seja uma parente próxima da deusa Danu védica. Ambas provavelmente foram deusas da água primordiais que desapareceram amplamente como personagens após dar à luz a uma nova raça de seres divinos. A maior diferença entre elas, de fato, é que os filhos da deusa-mãe irlandesa tiveram sucesso em suas batalhas, enquanto os Danavas da Índia foram derrotados. Essa interpretação da continuidade de Danu leva a uma teoria de que havia dois arquétipos da deusa-mãe na religião indo-europeia. O primeiro é o tipo de mãe da terra, visto na personagem da deusa grega primordial Gaia, por exemplo. São deusas que criam a vida como solo. Essas deusas não criam apenas deuses, elas também criam plantas e animais. As figuras de Danu podem representar uma segunda tradição de deusas-mães na mitologia indo-europeia. Essas também eram deusas primordiais, mas eram seres da água. Elas criaram raças e não o mundo como um todo. Essa tradição baseada na água acabou perdendo para a figura da Mãe Terra. Mesmo no hinduísmo, Danu foi reformulada como uma deusa mais jovem em lendas posteriores. A Irlanda parece ser um dos poucos lugares onde a deusa da água ainda era a principal fonte de criação. Embora Danu provavelmente não tenha feito as plantas e animais do mundo, ela fez os deuses que governavam a Irlanda. Os deuses da Irlanda, chamados de Tuatha de Danann, ou povo da deusa Danu, é um dos poucos registros que temos de uma deusa que provavelmente foi chamada por esse nome. Não existem mitos da deusa Danu. Apenas em lendas muito recentes, ela é citada como a mãe de qualquer deus específico. Danu também não parece ser um nome de uma origem irlandesa. Ao contrário de alguns outros nomes e títulos, não pode ser traduzido no idioma que o utilizou. O nome de Danu provavelmente sobrevive em muitos rios da Europa. Isso fornece mais evidências de que o nome teria sido associado à água nas principais tradições celtas. Mesmo que Danu não tenha sobrevivido em muitas culturas, sua aparição na Irlanda e na Índia mostra a ampla difusão de arquétipos religiosos. Embora separados por milhares de quilômetros e centenas de anos, ambas as culturas provavelmente viam a deusa Danu de maneiras semelhantes. Seja como for, a deusa Danu segue sendo um grande mistério da mitologia celta. Embora sua origem não seja clara, seus docentes foram os responsáveis por povoar a Irlanda e por realizar feitos heróicos que lançaram as fundações de uma das mais ricas culturas do mundo. Os Tuathas de Danann foram derrotados na sexta invasão da Irlanda pelos milesianos. Entretanto, o legado de Danu e dos Tuathas atravessaram o tempo e seus mitos guiaram os futuros habitantes daquela terra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!